Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar aqui uma nova série. Tô começando várias séries aqui no canal para testar, para ver o que vocês curtem, o que vocês não curtem, o que vocês acham melhor, o que vocês acham bom, o que vocês acham ruim. Então sempre deixa aí o seu comentário, só uma curtida para dar aquele apoio, aquela moral. E vamos lá. Hoje vamos fazer aquele inglês em 5 minutos. Então se você quer 5 minutinhos para estudar todo dia, aprender um conceito novo de inglês, você está no lugar certo, ok? E hoje vamos falar de um erro muito comum, na verdade de um uso que é diferente entre o português e o inglês. E esta sugestão, na verdade a sugestão meio que do próprio quadro veio aí da Tânia. Na verdade eu já tinha essa ideia, mas a Tânia reforçou aí, minha aluna Tânia Januzzi me deu essa ideia e aí eu decidi retomar esse quadro de inglês em 5 minutos, ok? Então vamos falar hoje principalmente do verbo ter. O que acontece que a gente vai ter que entender desde o princípio é que, lembre-se, nós temos sempre a ideia, nós sempre temos a forma, ou seja, a palavra, que é o ter, mas temos as ideias que essa palavra pode ou não representar. Então, o que as pessoas, quando vão aprender outro idioma, um segundo idioma, um terceiro idioma, um quarto idioma, é que muitas vezes uma palavra que expressa uma ideia em português, ela é usada de maneira diferente em inglês ou qualquer outro idioma. Mas bom, vamos aos exemplos, né, gente? Então, quando eu falo assim, ter, em português, eu falo como um sinônimo de possuir. Mas não é só isso, porque, por exemplo, ele também é usado em um sentido um pouco mais abstrato. Por exemplo, quando eu digo eu tenho fome, você pode falar isso, eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho orgulho. Então são sentidos que você não necessariamente possui, mas você tem e são conceitos um pouco mais abstratos. E a mesma coisa não acontece em inglês. Então vamos rapidamente entender como é que eu faço isso em inglês. Geralmente é muito simples, são estruturas, veja só, aqui eu listei algumas: ter medo, ter orgulho, ter sorte, ter fome, ter sede, ter 10 anos. Todas essas questões que não são, como eu posso dizer, tão objetivas, são conceitos que eu não realmente tenho, não é um bem, por exemplo, como eu tenho um carro, eu tenho uma casa que você realmente possui, está lá no seu nome. Todas essas coisas aqui são um pouquinho mais... São intangíveis, vamos dizer assim, né? Então, ter medo, ter orgulho, ter sorte, ter fome, ter sede, ter 10 anos, e isso vai servir para muita coisa que é intangível em inglês. E como é que isso é feito, gente? Isso é feito geralmente Isso é falado, né, em inglês, geralmente com estruturas, com adjetivos. Então, eu não falo ter medo, eu falo... Geralmente, você pode até falar ter medo, mas geralmente você fala assim, to be afraid. To be proud, que é ter orgulho. Ter sorte, to be lucky. Ter fome, to be hungry. Ter sede, to be thirsty. E ter 10 anos, to be 10 years old. São todos esses exemplos funcionam basicamente da mesma maneira, como você está prestando atenção aqui. Então muitas pessoas perguntam, I have 10 years. Não. I have 30 years. Não, porque idade não é uma coisa assim tão objetiva. Quer dizer, é objetiva, mas não é algo que você realmente possua. São questões mais como medo, orgulho, sorte, fome, sede, etc. São todas questões um pouco intangíveis. Então, nesses casos, geralmente usamos em inglês, veja só, geralmente, hein? Não é sempre, mas se você tiver que apostar, aposte na estrutura de adjetivo, ok? Então, ter medo, to be afraid. Ter orgulho, to be proud. Ter sorte, to be lucky. Ter fome, to be hungry. Ter sede, to be... Opa, errei aqui. To be thirsty. E ter 10 anos, to be 10 years old. To be thirsty, perdão. Agora vamos a um rápido exemplo, né, para finalizar, já que
aqui é inglês em 5 minutos, já estou até passando do tempo. Eu posso dizer I am very proud of you. Ou seja, eu tenho muito orgulho de você. Eu não falo eu tenho muito orgulho, eu falo geralmente eu sou muito orgulhoso de você. Ou outro exemplo, he was 15 years old at that time. Ele tinha, a gente vai traduzir como se fosse ele tinha 15 anos naquele tempo, né? Mas ao pé da letra seria algo como ele era 15 anos velho naquele tempo. Então, pense aí em mais alguns exemplos, tenho certeza que você vai arranjar e pensar em algumas estruturas onde nós usamos o verbo ter em português, que na verdade em inglês usamos o verbo to be e uma estrutura com adjetivos. Se você conseguir pensar em algum, manda aí nos comentários, vamos participar todos juntos e é isso aí, até a próxima. Valeu!